Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Transforma Infância. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que eu já troquei várias figurinhas com ela, a gente já conversou bastante. E vou apresentar um pouquinho para vocês da Caroline Nogueira. Ela que é psicóloga e neuropsicóloga, atua com transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente hoje vai ter muita figurinha para trocar, porque também é a minha especialidade, é a minha área. Atua pela TCC, é proprietária da clínica Vita Equilíbrio e também da plataforma de formação continuada Vita Kids. Hoje a gente vai fazer de forma online, né? Porque ela está lá em Sorocaba e eu estou aqui em São Paulo, mas a distância não nos impede de trocar, porque a gente já se fala há um tempo. Então seja bem-vinda, Carol, ao podcast do Transforma. Obrigada, eu fico muito feliz pelo convite, né. Você e a Manu são 2 profissionais também que eu sempre troco figurinhas mesmo e confio muito na atuação de vocês. Me sinto privilegiada de estar aqui hoje como convidada. Oh, coisa boa, a gente que te agradece. E aí, cara, a gente hoje queria conversar com você sobre a tua atuação. Hoje você tem uma clínica, né? E aqui o nosso podcast é muito ouvido por terapeutas infantis. E uma angústia que a gente tem é não depender de horas, conseguir, né, expandir de alguma forma os nossos serviços. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua carreira pra gente, como foi que tu conseguiu fazer essa clínica, ter esse corpo clínico. Eu sei que o teu corpo clínico é multidisciplinar, né? Mas a clínica é Uhum, sua, sim. você que faz a supervisão. E como é que isso foi acontecendo na tua vida? Tá. Na verdade, eu tive um grande desafio, né, porque, eu me formei em Curitiba, eu sou curitibana, morei Ah, lá durante 25 anos da minha vida, nasci lá, minha família toda é de lá, e eu fiz faculdade, lá na PUC do Paraná, né, PUC sim. Curitiba, e eu casei. Conheci meu marido na faculdade e eu casei e ele veio embora, né, a família dele é do interior de São Paulo, e ele veio para cá fazer residência médica. Uhum. Então eu tive que quando a gente se casou, eu já estava formada há 4 anos, e eu já tinha o meu consultório também em Curitiba. Na verdade, assim, quando eu me formei, eu saí atirando para todos os lados, acho que Quem muitas nunca? terapeutas, quem nunca? Quem nunca? E e aí eu acabava atendendo em 4, 5 cidades diferentes quando eu me formei, era uma loucura mesmo. Eu fui recebendo convites, né, que eu fui conhecendo pessoas ao longo da vida, então, como eu falei, eu morei lá durante 25 anos, então eu conhecia muita gente, pessoal do colégio, pessoal da igreja, pessoal do bairro, então eu tinha muitas panelinhas, né. E aí, quando eu me formei, eu já tinha o desejo de atender crianças, esse desejo ele aconteceu na clínica da faculdade, eu nunca tinha pensado, em ir para a área clínica, e aí na clínica da faculdade a gente tinha que escolher lá, né, um público. Eu deixei era em trio o sorteio, eu deixei que as minhas amigas escolhessem, sabe. Às vezes eu falo: "Ah, eu vamos deixar a vida A vida. orientar, né, levar a gente para um caminho aí". Eu falei: "Ah, o que vocês escolherem para mim tá bom". E aí eu lembro que a gente saiu para a clínica infantil, e aí eu fui, ok, e eu tinha um pouco de resistência, né, com as crianças, assim, que eu ficava: "Ai, vou ficar só brincando", aquela coisa que o público acha também, né, no geral, Isso. que só vai ficar brincando, é cansativo, mas eu fui e eu me surpreendi com o meu resultado, porque desde o começo eu percebia que não era só a criança, né, que eu Sim. tinha que trabalhar. Então eu já acolhia muito bem os pais, eu levava assim, a gente fica muito nervoso quando são os primeiros pacientes que a gente vai atender, mas eu tentava pensar assim que são famílias que estão angustiadas, estão precisando da minha ajuda, então eu vou ouvi-las, né. Perfeito. E aí nisso eu acabava acolhendo demais e vinculando bastante com essas famílias, e eu fui uma das alunas que mais teve, pacientes que receberam alta durante a clínica da faculdade. Porque como era uma psicoterapia breve,
né? Então vinha aquele sintoma, a criança não queria entrar na escola, chorava para entrar na escola. Aí eu lá orientava os pais, fazia algumas sessões com a criança e pronto, né? Então eu tive uma rotatividade por ter né, um bom rendimento aí durante Perfeito, uma boa a resposta, né? faculdade. E aí a professora, né, na verdade, falou assim: olha, eu acho que você deveria ir, você leva jeito para isso, né? Enfim, e aí ficou o desejo de atuar. Mas quando a gente se forma, claro que é o ideal a gente já começar a estudar a abordagem que a gente quer, a gente já definir um nicho, mas às vezes a necessidade financeira não permite, né? Com Como certeza. conhecia muita gente lá, eu comecei a receber muito encaminhamento, muito encaminhamento, assim, vinha gente de todo que é lado, todos os grupos, a Carol se formou, a Carol é psicóloga, e eu sempre fui muito faladeira, muito social, então eu recebi muito encaminhamento dos meus colegas e amigos e familiares, e em um ano eu já tinha lista de espera, porque eu atendia 2 dias na semana em Curitiba. Eu já vim com alguns pacientes também lá da clínica da faculdade, de amigos meus, né, colegas de faculdade que se formaram e não tinham consultório. Então, eu já Uhum. comecei a ver, por exemplo, o consultório 3 meses antes de me formar, eu já comecei a sondar salas para alugar. Caso Perfeito. aparecer então, essa coisa de antecipar também se planejar deu muito certo, né? E aí, esses meus colegas queriam encaminhar esses pacientes para quê? Porque na faculdade é aquela troca, né? A cada 6 meses, você troca de terapeuta, a gente se forma e troca de novo. Então, tinham crianças um pouco mais graves, por exemplo, um paciente ele tinha epilepsia, ele precisava de um acompanhamento mais contínuo. E aí ele ia trocar novamente de psicóloga e a mãe perguntou se tinha alguma psicóloga ali que já, né, poderia ir para o consultório e continuar com ele. E uma criança, né, que tinha epilepsia, tinha hidrocefalia, enfim. Então já era um caso ali mais para neuropsicologia. Então por isso que também eu fui, né, somando essas coisas que foram despertando em mim. E aí eu fui recebendo convites de colegas que moravam, né, em cidades vizinhas, ali da região metropolitana de Curitiba. Então eu atuava em Araucária, lá para quem é dessa região, né? A minha irmã morou em Enfim, Araucária. mesmo, Foi, então eu morou um tempo lá. atuei lá em Araucária, Lapa, que é um pouquinho mais longe, fica a 70 quilômetros de Curitiba, mas eu ia uma vez na semana, porque é uma cidade que, na época, tinha o maior índice de suicídio do estado do Paraná, então participei de um projeto lá para fazer atendimento clínico, e eles precisavam de alguém de fora, porque é cidade muito pequena, então as pessoas tinham receio de passar com um psicólogo, né, que morasse na cidade e vazasse alguma informação. Então, assim, foi a primeira cidade que eu tive lista de espera. Eu lembro que eu atendia 18 pacientes por dia, Eita. um atrás do outro, uma loucura, assim, uma loucura. E, E Carol, Campo só Largo, outras uma cidades. coisa, assim, para quem está nos ouvindo, né, você é terapeuta, olha como é importante a skill aí da Carol de networking. Então, ela sai da Sim, faculdade com pouquíssimo tempo, ela já tem uma lista de espera, algo que a gente, né, sim. leva um tempo para consolidar. E uma parte da fala dela que é importante, né, ela diz: Camila, eu sempre acolhi muito as famílias, eu sempre já percebi que o trabalho era com aquelas famílias e me vinculei. E é uma coisa que a gente precisa fazer é prestar esse serviço, né? Então, ela na faculdade, ela já estava fazendo um movimento diferente, que era atender, receber essas famílias. E, então, ela estava entregando além. Esse é o verdadeiro over delivery, né? Então, isso gerou os resultados dela. De colher os frutos, de ter uma lista de espera mais rapidamente. Então, quando a gente fala, né, sobre isso, ela não fez isso de uma forma pensada, né? Hoje a gente entende que Uhum, era um sim, over sim, delivery, enfim, foi algo mais intuitivo, mas funciona, porque a gente escuta sim. isso, né, em diversas pessoas que a gente conversa, assim, terapeutas que já conseguiram se consolidar na clínica, que sempre elas passaram por esse momento de um investimento, de uma entrega muito mais elevada, né? E isso gera resultados. Sim, tanto que a gente não começa cobrando um valor, né, eu acho que eu atendia muito em quantidade para atingir o valor que eu precisava ganhar no Sim. mês, porque tinham muitos pacientes sociais, eu nunca fui de negar,
paciente. Ah, eu posso pagar tanto? Venha, você precisa. Porque eu sempre acreditei nisso, assim, que aquele paciente que realmente precisa, é que é difícil procurar psicólogo, as pessoas têm muita resistência, a sociedade tem muito preconceito ainda. Então, quando a pessoa procura, ela está procurando, é raro. Hoje vem pessoas que querem, porque eu quero autoconhecimento. Eu vou É, pagar tanto por autoconhecimento, mas eu vejo isso que é um movimento muito mais de psicólogos, né? Eu vou porque eu preciso fazer terapia, enfim, isso. ver o valor da terapia, enfim. Mas aquela pessoa lá que te busca e que não tem condições de pagar, mas ela tem um transtorno mental, ela tem dificuldades para dormir, ela tem um filho que tira a paz dela, né? Que ela não sabe lidar com os comportamentos da criança. Eu vejo que esse esforço também dele vai valer a pena, né? Sim, Geralmente são famílias que engajam bastante, e aí a gente vai orientando, a gente vai ajudando, transformando vidas, é isso que a gente faz, transformando. né? Transformando vidas, famílias, e eles acabam indicando pacientes. Isso que foi o que eu aprendi no começo. Claro que a gente tem que estabelecer o nosso valor, né? A gente não vai lotar a nossa agenda só de valor social, Perfeito. mas Mas é uma tem que estratégia, ter né? ali. Sim, Isso. sim, e pensar na transformação de vidas, o que você vai agregar na sociedade, né? Tem o valor, sim, eu concordo. Eu não sou a favor daquelas pessoas que falam, psicologia por amor. Não, é nossa profissão, a gente tem que cobrar. Temos que A ganhar gente não sai dinheiro. da padaria sem pagar o pão, porque o Perfeito. paciente vai, né, vir para terapia sem pagar a sua terapia, tanto que hoje eu trabalho só com o pagamento antecipado, né? Se não tá paga essa sessão, infelizmente eu não vou poder te atender. Ele tem que entrar na minha sala com aquela sessão paga. Eu já posso falar um pouquinho, né, disso um pouco mais para frente, mas eu acho que é importante também a gente perceber o que a gente tem para acrescentar na sociedade, Perfeito. né? E aí, E é amiga, como é que isso. tu chega aqui em São Paulo? Tu estava lá, Curitiba, Então, bombando, sim, lista de tudo espera, certo, passando lista de por espera, se muitas apaixonou. coisas já. Sim, mas aí eu tinha um problema, eu não conseguia parar para fazer uma pós-graduação, eu não conseguia ficar só no nicho da infância. É, mas foi bom porque foi um momento para me conhecer, para eu conhecer se realmente era a infância que eu queria, se eu queria atender adultos. E nisso eu fui escolhendo, olha, não, esse paciente eu tenho nessa demanda, eu tenho dificuldade de atender, eu não vou atender, sem preconceito, sem julgar, mas vivendo mesmo e me conhecendo. E aí eu casei, meu marido veio fazer residência médica aqui em Sorocaba e eu larguei tudo, né? Apenas, não foi por amor. Vamos lá começar do zero, mas a gente teve todo um planejamento para isso. Mas eu me conheço, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de trabalhar. E eu sabia que eu vinha para cá e eu ia dar um jeito. Então, eu fiquei um mês em casa e nesse mês eu comecei a ficar depressiva. Meu marido chegava e falava assim: Olha, eu acho melhor você procurar um emprego, porque assim, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar, não tinha amizade com É, ninguém. quando a gente faz a Assim, faculdade, a gente conhece, né, as pessoas ali daquela cidade, o corpo clínico, já tem algumas indicações, então tu não tinha feito nada, né? Como é que tu fez para abrir esse mercado em Sorocaba? aí, então, o que eu pensei, eu vou ter que ir para uma clínica de convênio, porque Sim, eu sei que convênio tem lista de espera, né? E eu preciso dar um jeito de entrar, eu preciso de dar um jeito de ser conhecida na cidade, né? De eu mostrar o meu trabalho, o valor, né? Que eu acrescento aí na vida das pessoas. Então, eu vou para o convênio. E aí comecei a mandar currículo, pesquisei no Google mesmo todas as clínicas de convênio, nem sabia como que funcionava, se era o profissional que credenciava, se era a clínica, se não era, mas eu fui mandando currículos e aí já pensando que eu ia atuar, já que eu ia começar do zero, pela segunda vez, onde ninguém me conhecia, eu falei, agora eu vou atuar só na clínica infantil. Então a minha meta era essa. E aí eu tive uma sorte, na verdade, que quando eu vim para cá, eram pouquíssimas pessoas que queriam atender criança. Então uhum. eu lembro que quando a clínica me chamou, eles falaram assim: olha, se você quiser, você pode trabalhar 12 horas por dia, porque a gente tem mais de 200 crianças em lista de espera, porque ninguém atende criança aqui É, na eu clínica. também fiz essa estratégia, eu atendi por plano de saúde logo no início, assim, foi o meu primeiro local. Uhum. Eu acho que é uma boa estratégia para começar. Sim, E você vai. Claro que não tem.
uma valorização do próprio convênio, mas eu acho Uhum. que tem a valorização das famílias, E é um né, elas lead, né, como o pessoal aí do ramo dos business fala, é um lead qualificado, né, um público qualificado para consumir o teu serviço a posteriori, porque é um público que está precisando mesmo desse suporte, dessa ajuda. Uma outra coisa que a Carol falou, pessoal, é sobre ela não sabia nem como era e ela já foi atrás. E eu acho que quando a gente fala, sobre a qualificação do terapeuta, né, o que você precisa ter, quais são as habilidades. Hoje a gente conversa muito sobre as soft skills, mas essa tomada de decisão rápida, ela é muito importante, porque ela não sabia como era, mas ela também não tinha nada a perder. Então ela chutou a bola e correu atrás, e foi vendo o que era que funcionava. Às vezes é importante ter o planejamento, mas se a gente ficar muito preso nesse momento de se planejar, a gente pode perder uma coisa muito importante chamada timing. E aí a gente perde, né, essa habilidade, essa capacidade de fazer as coisas, porque a gente fica no campo das ideias e não parte para a ação. sim. Acho que as 2 coisas precisam andar juntas, né. Então eu fui, e recebi, né, lá a proposta da clínica, era para ganhar, Uhum. R$ 10, Ai, amiga, na minha época já foi um pouquinho 11,50 melhor, 17. estava. Então tá bem melhor. Eu recebia 10, por sessão, e aí 11,50. Depois eu consegui entrar numa outra clínica que era 7,50 o convênio. Nossa! Beleza, mas, eu lembrava assim, o meu objetivo, eu não conheço Perfeito. ninguém aqui, então eu preciso apresentar o meu trabalho, transformar essas famílias, ajudar no que eu puder, que é um momento, é um prazo, né. O meu prazo era 2 anos, porque assim, eu não sentia, eu era meio insegura na época, não sabia como era a cidade, e eu pensei: 2 anos é o máximo, e aí eu vou, né, ter o meu próprio consultório. Só que, eh, eu falo, tudo foi acontecendo, né. Eu cheguei um dia para atender numa segunda-feira de manhã e era uma casa, né, alugada, cheia de salas e tal, não tinha móveis. Nossa. Eh, Eles simplesmente declararam falência, não avisaram as terapeutas, não avisaram os pacientes. A gente Meu atendeu na Deus. sexta-feira até a tarde, foi embora, passou o final de semana, chegamos na segunda de Não tinha manhã, mais nada. móveis. Aí tinha uma faxineira e ela estava com uma mangueira lavando a casa e eu: "O que que tá acontecendo aqui?" Eu fui a primeira a chegar, né, falei: "O que que tá acontecendo aqui?" Ela: "Não sei, eles vão entregar a casa hoje." Eu: "Como assim, moça? É Nossa. uma clínica, os meus pacientes." E aí, o que que aconteceria, né, o que eu vejo, assim, os terapeutas, eles às vezes, é o momento que eles se desmontam. "Ai, meu Deus, e agora? Nã-nã-nã." Eu falei: "Não, gente, é a oportunidade, é o destino falando para eu ir correr atrás. Eu preciso dar um jeito de continuar acolhendo essas famílias." E aí eu lembro que os pacientes foram chegando, sabe? E aí a gente foi se reunindo, nós éramos em 10 terapeutas e a gente pediu um tempo para eles, para a gente se organizar, mas para mim era claro, eu precisava alugar uma sala. Esse era o Perfeito. momento. Nós éramos em 10 terapeutas Isso e depois tinha de que quanto concentrar tempo que tu estava atendendo? Porque tu colocou um prazo de 6 2 meses, 6 6 meses. meses, 6 a 7, Certo. 6, 7 meses. Aham. E aí, eu falei: "Ah, oportunidade", porque eu comecei por também não conhecer ninguém, meu marido estava na residência, então, né, para quem tem marido médico aí sabe que a residência são 110 horas semanais que eles cumprem, pelo menos da ortopedia, o primeiro ano, são Nossa. 110 horas semanais de aula e prática, então eu nem via meu marido. E aí eu falei: "É a minha oportunidade também de trabalhar", então eu tinha muito paciente, eu atendi acho que 12 pacientes por dia, 15 por dia, alguma coisa assim. E aí, davam 60 pacientes, mais ou menos. Uhum. Falei: "Eu tenho bastante paciente." Eu falei: se eles hoje eu recebo R$ 10, se eu fizer uma proposta para esses do convênio, às R$ 25, então seria R$ 100 no mês, né, que talvez para eles não pesaria tanto." Isso foi em 2014. Uhum. Eh, e para mim vai ser Um mais, né, vai pontapé. dobrar o que eu Isso. ganho, então quinze para mim reais. tá ótimo. Imagina, a mais, né, então assim, tá ótimo. E aí eu lembro que nós éramos em 10 terapeutas e eu fui chamando os meninos: "Vamos alugar, a gente aluga uma sala, a gente divide, né, vamos ver quais são os pacientes que vêm."
E aí dessas 10, 6 deram para trás, falaram que não se sentiam seguras e que iam Uhum. continuar em outras clínicas de convênio, que iam atrás de outras clínicas. E aí eu lembro que eu e mais 3 a gente topou e aí, a gente alugou a sala, só que aí teve o primeiro impasse, né, a maioria das meninas eram recém-formadas, nunca tinham trabalhado, não tinha nome para alugar uma sala, e eu sempre trabalhei eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, de carteira registrada, fui trabalhar em recepção de hospital, de clínica, até para eu encontrar com a faculdade que eu queria, e eu Sim, sempre fui muito comunicativa, então tinha, sabe aquela coisa de conta no banco? Esse sim. preparo O da vida, nome, além da a faculdade. imobiliária ia aceitar o teu Sim, aí eles nome. toparam alugar para mim, então saiu no meu nome. Apesar da gente ter uma sociedade, né, acabou saindo no meu nome, então era uma responsabilidade maior. Muito grande. E aí eu perguntei para os pacientes quais queriam, né, fiz essa proposta e eu lembro que 25 toparam. Foi Nossa, foi bastante, né, de certa também muito. eram 60, né, então Não, era mas muita mesmo gente, assim, muita né. gente. E aí eu, né, falei para eles: "Olha, só que eu tô fazendo esse preço, né, esse valor de terapia para vocês, porque da mesma não é justo comigo o que aconteceu, mas também não é justo com vocês. Eu consigo continuar no particular por esse valor, mas eu só vou pedir para que vocês não divulguem, né, porque assim, a os pacientes que eu vou atender a partir de agora são só particulares e não vai ser esse valor". E aí, era um pouquinho mais, não lembro, acho que 50, R$ 60. Era alguma eu não lembro agora da tabela Sim. exatamente, mas era o mínimo lá do CRP. E passou o quê? Uns 2 meses, no máximo, 3 meses, uma das meninas, o marido ia ser transferido pra Bahia. Uhum. E aí ela foi embora e era assim, como nós éramos em 4, eram 2 sócias mais amigas e as outras 2 mais amigas. Então eu e a minha sócia, que foi embora para Bahia, a gente tinha uma visão mais de empreender, de vamos colocar um papel de parede, vamos comprar móveis, vamos colocar uma persiana, uma cortina, esses detalhes que deixa bonito, deixa Perfeito. Que fazem aconchegante, total coisa mais visual. diferença. Fazem toda a diferença, né. E aí eu falava: "Vamos a gente mesma faz, compra tinta, pinta ali e tal", e vem, né, ideias na internet e as outras 2 não topavam muito. Elas estavam em outra fase da vida delas, uma estava para Sim. casar, a outra não tinha muita perspectiva de nada, não sabia se fazer uma pós-graduação e tal. E aí nisso foi desfazendo a sociedade. E aí quando essa que topava, né, tudo comigo, falou assim: "Não, eu vou ter que ir embora com meu marido", falei: "Ah, então eu quero desfazer". Porque vai me dar mais dor de cabeça manter essa sociedade, porque Porque agora as são meninas 2 não contra uma. estavam, elas não estavam no mesmo flow que você, né, com a mesma visão, com o mesmo objetivo, né. E Sim. assim, para vocês perceberem, pessoal, mais uma eu vou sempre trazer aqui as habilidades da Carol, porque às vezes ela não, foi vivenciando isso, né, mas para vocês que estão Uhum. nos ouvindo, ficar mais didático, uma das habilidades de um terapeuta, né, de sucesso é essa capacidade de ver a oportunidade no desafio. Então ela poderia ter realmente buscado, né, outras clínicas de convênio, ou se estagnado, ou se desestimulado, e assim, foi Uhum. muito boa a sacada, né, de propor um pouquinho mais para o paciente, ia valer a pena para o paciente, ia ficar bom para ela fazer esse investimento na sala. Então, primeira coisa super importante. E agora falando de sociedade, né, eu tenho uma sócia, a Manuela Baiba, Sim. e a gente fez até um vídeo, para o YouTube falando sobre essa sociedade. Se você não tem um alinhamento de valor, de cultura, daquilo que você quer. É claro que você vai ter algumas discordâncias, isso é normal, mas assim, o objetivo, ele tem que ser o mesmo. Vocês podem até percorrer Uhum. caminhos diferentes, mas vocês têm que estar olhando para o mesmo objetivo, porque senão soa, assim, fica muito desgastante, o processo não anda e não é uma experiência positiva nem para você nem para o outro, né, Carol? Sim, sim. E aí foi quando eu decidi, né, permanecer e a gente alugou. E outra coisa também que foi uma estratégia, eu pesquisei qual era o bairro da cidade aqui, eu não conhecia muito na época, que tinha mais prédios comerciais e que era mais Uhum. valorizado, né. Então, assim, eu aluguei uma sala no bairro top, Perfeito. pela busca mesmo, né. Eu acho que essa parte da localização é Faz toda a importante. diferença. Sim, eu procurei Amiga, para só uma começar. coisa, tu saiu da sociedade com as meninas, né? Na hora que eu te cortei.
Quando a tua sim, sócia sim. foi pra Bahia, aí tu saiu dessa que Uhum. eram vocês 4 e alugou a tua sala sozinha, é isso? Na verdade, assim, a gente já estávamos na sala, Hum, né, que a gente já tinha alugado. A gente ficou uns 4, acho que 3, 4 meses, as 4 entendi. atendendo na sala. E aí o que aconteceu? A gente procurou então, no bairro, na localização, estacionamento, Sim, acessibilidade, os pontos de ônibus, então tudo isso eu pesquisei antes. E aí a gente fechou um lugar que era uma sala comercial num prédio, então seguro também, mas que já tinha dividido 2 salinhas. Eles tinham feito as paredes, né, dentro dessa própria sala. Então ela já tinha entendi. sido um escritório ali, e aí a gente aproveitou a oportunidade que já tinha essas 2 salas. Então eu e a pessoa que a gente se dava melhor, né, que era a Fernanda, a gente ficava numa sala e as outras 2 ficavam na outra sala. Entendi. Só que começou a destoar demais, assim, porque a nossa Sim, sala era tapete, sofá, manta no sofá, almofada, papel de parede, uma velinha aromática, sim, e a outra sala era parede branca, sim. sabe, não dava, assim, parecia que era um outro ambiente, não É, eu parecia que era a mesma acredito. clínica. E aí, quando ela saiu, eu preferi desfazer a sociedade, as outras meninas acabaram saindo. Como eu falei, elas estavam em outros momentos da vida delas, então elas Uhum, seguiram para outros caminhos. E eu fiquei com uma sala sobrando. Então eu comecei a divulgar. Aí nisso o Facebook ajudou muito, né? Já tinha criado página no Facebook, já alimentava ali alguns conteúdos. E aí eu comecei a conhecer profissionais da psicologia mesmo aqui, de que não abatessem com o nicho que eu estava atuando. Então eu estava na infância, e aí sempre os pais pediam: ah, você não tem uma psicóloga de adulto? Eu queria passar em psicólogo enquanto ele passava com você, né? Você não tem, enfim. E aí eu comecei fono, a divulgar. TO, Na época eram só psicólogos, né? Mas eram entendi. psicólogos que atendessem a depressão, obesidade, então outras Entendi. Outras demandas. demandas que você não atendia, né, até para tu não criar uma concorrência Isso. dentro do teu próprio Ex espaço. exatamente. Não, e isso é até hoje, né, nós não criamos concorrência dentro da clínica, cada uma, Claro, todas são terapeutas infantis, mas cada uma dentro de um nicho. que E aí bacana. eu comecei lá naquela época a divulgar a quem queria, né, alugar a sala por hora. E nisso eu fui conhecendo pessoas. Então teve muito profissional, muito psicólogo que eu fui conhecendo. Até as meninas lá naquela clínica que faliu, que eram 10 psicólogas, se alguma delas quisesse atender um paciente ou outro particular, elas poderiam vir, né, que o ambiente era só para atendimento particular. E nisso todo mundo foi crescendo. Não foi enchendo a agenda do outro, e eu lembro que lotou todos os horários da outra sala, e foi quando eu pensei, agora que a clínica está se mantendo, né, aqui, Sim, eu vou fazer minha pós-graduação. E porque também era uma dificuldade muito grande que eu tinha, as crianças vinham com diagnóstico de autismo, o psiquiatra deu tal diagnóstico, e eu me questionava, gente, isso não é autismo, gente, isso não é TDAH. Eu ficava, né, tem alguma coisa errada, eu precisava sim. ter mais conhecimento para poder orientar melhor as famílias. Então, eu fui fazer neuropsicologia, e aí eu sempre quis fazer psicopedagogia. Tentei, quando eu estava em Curitiba, me inscrever umas 3 vezes, pagava a matrícula, não dava para fazer, eu começava, não ia, enfim. E aí eu falei, não, agora é o momento. Só que eu confesso que eu fiquei bem receosa de não passar na prova da neuropsicologia, que Uhum. teve entrevista na Santa Casa de São Paulo, e teve entrevista e provinha e tal, e eu achei que eu não ia passar. E aí eu me inscrevi na faculdade aqui mesmo de Sorocaba, que tinha psicopedagogia, para fazer aos sábados. E aí, depois de alguns dias, algumas semanas, saiu o resultado de neuropsicologia e eu tinha sido chamada. E aí eu decidi seguir as duas, conversei com meu marido, ele falou, ok, né, vai que eu te ajudo nesse. Com 25 pacientes e fazendo Pra 2 aí pós. ali não, eu já tinha muito mais, eu acho, depois, Meu sabe, porque foi Deus. 25 do convênio, então eu fui já, eu sempre tive uma agenda bem cheia. E E amiga, eu acho que aí também é importante a gente falar mais habilidade mesmo, né, de você entender as fases que a gente precisa passar.
Eu também já tive fase de atender 40, 45 pacientes por semana, de atender aos sábados, de abdicar de algumas coisas. Hoje eu já tenho um fluxo bem diferente, hoje eu já me dedico alguns dias inteiramente à empresa, o Transforma. Ano passado eu fiz, né, após em neuropsicologia aqui no HC, então todos os meses eu vinha para São Paulo e eu precisava né, desmarcar toda a minha agenda da sexta. Mas são momentos e movimentos necessários, porque eu acho que você vai ganhando um corpo, né, Carol? De atender muita gente. Eu vejo às vezes que o pessoal faz um corpo mole. Ai, não vou atender dia de sábado, eu quero a minha sexta-feira livre. No começo de carreira, que é um momento Não. importante que você precisa pulverizar o teu nome. Uhum. E aí, como a psicoterapia ela é um tratamento de médio e longo prazo, é difícil a gente acabar pulverizando rapidamente, porque um paciente que você vai receber é uma coisa, vai para o médico. Aí eu fui hoje para o médico X, eu saio da consulta dele, eu já vou indicar para uma outra pessoa, e aí eu só vou nesse médico daqui a 6 meses, 7 meses. Ele tem uma rotatividade maior. A gente não. A gente tem uma rotatividade menor e isso faz com que a gente alcance Uhum. menos pessoas. Sim, sim. Não, e era o começo ainda, né, pra mim nesse momento é porque a gente fala, lembrando agora parece que é fácil, foi É. rápido, né, mas não, a gente não tinha tanta informação E tu naquela ainda tinha época um de como período que não fazer tinha para o medir. Instagram, né, o Instagram estava muito incipiente, Não, na não existia verdade. ainda o Instagram, É, não. verdade. Acho que o Instagram apareceu fazia uns 3 anos já que eu estava aqui, e aí eu já estava na pós da neuropsicologia, então já estava quase terminando, estava no segundo ano já. E aí eu já tinha que abrir mão desses atendimentos, desses horários de atendimento, para ir na pós, porque a pós lá era 2 vezes na semana. Então acho que era Uhum, quarta e sexta que eu não atendia para poder ir para São Paulo. E durante 2 anos, então era um momento de investimento também dos estudos, perfeito. né? Eu acho que o financeiro ficou tranquilo, a clínica se mantinha, e aí era o meu momento de não me preocupar com isso, então os meus ganhos era mais para mim, para eu poder investir nos meus estudos. E era o momento. Aí eu fiz as duas pós ao mesmo tempo, mas eu consegui aproveitar o tema ali do TCC de uma para outra, Perfeito. então deu uma desafogada. E aí foi quando eu terminei as pós, e o meu marido também terminou a residência de 3 anos, e aí a gente falou, agora a gente vai sentar e traçar, né, o que a gente vai fazer. E eu lembro que na mesma semana tiveram duas psicólogas que me fizeram a proposta, que já atuavam lá comigo, naquela salinha do lado, que eram por período só, que fizeram a proposta de alugar a sala só para elas, Sim, porque elas queriam integral. ficar só no consultório particular. E aí eu fiquei assim, tá, mas as duas são boas, as duas querem, eu só tenho uma sala, é hora de mudar. Falei, é hora de eu começar a pensar de novo o que eu vou fazer. Por que a gente não pode ir para um espaço maior? E aí eu comecei a perceber que lá, claro, era um prédio, tinha segurança, já tinha toda uma liberação de bombeiro, vigilância Uhum. sanitária, um lugar pequeno, a gente controlava, não precisava de portaria, porque tinha a portaria do prédio. Então tinha essas facilidades. Mas quando a gente vai para uma casa de rua, né, não tem tudo isso, mas o Sim. aluguel aí era mais barato. Ah, Então uma entendi. coisa compensou na outra, só que era uma casa. E que a gente começou aqui com 4 quartos, né, tinha na casa. E aí cada uma ficou numa sala. Então eu consegui atender a demanda dessas duas profissionais, cada uma numa sala. E aí a gente continuava com uma sala sobrando para esse pessoal que Era mais ia rodando, rotativo, né? né? Sim, sim. Isso. E E sempre aí sublocação? Não, o teu esquema de trabalho com elas era sempre elas sublocando a tua sala? sim, sim, a gente Entendi. trabalha com a questão do aluguel. E aí, só que era todos os públicos, né? Cada uma tinha sua demanda. Atendimento adulto, atendimento só mulheres, só Que maternidade. E a bacana. gente foi vendo que chegou no momento, na pandemia, aí eu entrei num cansaço emocional enorme, uma preocupação muito grande de como seria, porque por mais que eles pagassem o aluguel, porque eles tivessem os pacientes deles, a clínica era minha, né? É minha. Sim, Então, sim. a pandemia deu uma boa derrubada, assim, uma boa preocupada. E aí foi quando eu pensei, eu confesso, assim, pensei em desistir mesmo. Falei, não, vou voltar lá para essa linha, para o prédio comercial, só eu, menos dor de cabeça, né? Não precisa de nada.
E aí eu acabei, tirando uns períodos aí de descanso, né, que são importantes, e Sim, aí eu conheci um administrador de clínicas. Então ele é especialista em administrador de clínicas e hospitais, que bacana. e aí por conta do trabalho do meu marido, né, dele ser médico, ele administra uma clínica, um hospital lá que o meu marido dava plantão, e aí ele foi assinar um contrato, enquanto meu marido lia o contrato para assinar, eu conversando com ele, eu falei: "É você que eu preciso, porque eu estou querendo desistir e tal". E aí ele falou: "Não, espera aí, vamos conversar, eu vou avaliar", né, então ele avalia se, o seu negócio ele não está falido, que ele tem uma Sim, grande chance é um de crescimento, consultor, né? um consultor. É, eu te dou a Isso. consultoria por 1 ano. E aí foi quando ele apareceu e ajudou muito, então uma nova etapa, né, e aí ele ajudou a desconstruir muita coisa, a separar um pouco, desgrudar a Carol da Vita, porque era uma coisa só. Não, é a clínica, é a Carol, contas separadas, não tem que investir tanto, a gente precisa, né, criar uma carinha, uma identidade visual. Então trouxe essa parte mais do empreendedorismo Trouxe uma mesmo, né, da profissionalização qualificação. àquilo que tu já tinha, né. No Sim. Transforma, eu e a Manu, a gente começou com a consultoria e a gente viu que fez total diferença. A gente, fez reuniões no início, né, porque a gente tanto eu quanto ela, a gente já tinha os nossos consultórios, então a gente já tinha uma renda, e quando a gente começou a pensar no Transforma, a gente pensou: "Nossa, tem que valer muito a pena", porque a gente já Uhum. ganhava bem, a gente já estava, bem posicionada no mercado, agenda cheia, então, assim, tinha que valer algo muito a pena e a gente foi fazer uma consultoria, a gente fez com a PWR Gestão, e aí eu lembro demais, assim, das falas deles, né, de: "É melhor rasgar papel do que derrubar a parede, vamos", e eu e a Manu, a gente queria, cara, uma coisa mega grandiosa, diferente aí de Sorocaba, Fortaleza, o aluguel das casas é muito mais caro do que prédio comercial. E a gente pensava na Uhum. sala, e aí quando eles começaram a trazer os números, a gente foi murchando assim. Aí ele: Aham. "Calma, é melhor rasgar o papel do que derrubar a parede". E eu e a Mona, a gente disse assim: "Ó, a gente sabe que dessa forma não é viável, mas a gente não vai desistir porque não é viável. A gente vai procurar uma Uhum. outra forma de viabilizar o nosso sonho, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita", porque a gente acreditava muito no processo. Eu acho que uma outra habilidade, né, de um terapeuta que consegue alcançar, um lugar bacana, de sucesso mesmo, é você recalcular rotas. Nem sempre você precisa Sim. fazer esse: "Ah, eu vou desistir", né, como a Carol já ia fazer também. Uhum. É pensar como é que Sim. eu então, tá, desse caminho não dá certo, mas existem outros. Você não vai daqui para Uhum. o JK sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo percurso, pela mesma avenida. Tem diversas maneiras de chegar até o shopping JK. Então, acho que muito importante o papel da consultoria. Sim, foi demais. Para mim foi fundamental, né, para o momento que eu estava, nós estávamos já fazendo 5 anos de clínica, Uhum. e eu não via da onde tirar mais dinheiro, né, porque assim, não, a clínica não estava se pagando, Sim. porque aumentou, né, muito o fluxo de pacientes. Então a gente sabe, que aumenta até o copo descartável, aumenta o rolo de Tudo, o papel café higiênico. começa a ser um Então volume alto. sim, sim, demais. E é fora do comum, assim, os gastos. E aí estava saindo de mim, então eu estava bem cansada. E aí, porque eu comecei a me deixar em segundo plano, né, Sim. pensando, porque eu via todas aquelas pessoas trabalhando na clínica, um negócio vivo, né? Eu sempre falo, a Vita teve sempre muita vida, mas estava faltando o equilíbrio, né? Então o nome é Vita Equilíbrio, não tinha muita vida, não Amei. tinha equilíbrio. E aí eu falei, não, agora a gente vai buscar o equilíbrio, porque a vida a gente já tem. E aí foi quando ele entrou. Então ele transformou, foi uma chavinha que ele virou, até do meu posicionamento, como líder, como, né, de supervisionar as pessoas. E com isso, a gente teve uma mudança, de 100% da equipe. Então ele Nossa. falou assim, e ele falou, você tá preparada emocionalmente para fazer essa mudança? Porque a gente vai sair de algo que está mais familiar, porque todo mundo era muito amigo e tal, os terapeutas, para algo mais profissional. Só que isso vai ter um impacto muito grande na sua vida pessoal. Tem pessoas que você acha que vão ficar, mas não vão querer ficar. E aí, você está preparada para isso? Ele falou: financeiramente, eu garanto que eu seguro para você aqui com essas mudanças que eu vou fazer. Mas você está. Então, assim, foi um ano muito difícil, eu sofri demais, muita terapia, muita, assim, 2 vezes na semana, eu ligava Para meu terapeuta sustentar. até
para conseguir sustentar toda essa mudança. E aí, porque daí eu assumiria novamente as salas, porque também era, cada sala tinha uma decoração diferente, sabe aquela coisa que não tinha Um harmonia nenhuma, padrão, assim, né, cada um amiga? Sim, não. sim. E aí, visualmente também era muito pesado. E aí ele falou: não, a gente vai reformar, né? Vamos pagar um profissional, fazer o design de interiores, e a gente vai fazer, né, deixar algo muito profissional. E realmente, assim, ele cumpriu tudo que ele me prometeu em um ano, só que foi sofrido para mim. E só que foi um ano, assim, de muitos, quando a gente recalculou a rota, e eu fui para um outro caminho, né? E eu percebi que precisava dessa mudança, porque aquilo que você falou das sociedades também. Apesar deles alugarem salas aqui, eles têm que estar dentro do perfil daquilo que eu acredito, Exatamente. né? Porque senão não dá, é uma convivência ali diária, e a gente vai impor algumas regras que são importantes, que às vezes não são a gente. Eu falo, é vigilância sanitária, gente. É É, bombeiro que exige, não sou eu, isso. né, cara? É o Conselho Não, Federal e de vai Psicologia, não tem o que fazer. desconfigurando do teu negócio, né? É assim, Sim, sim. porque cada pessoa tem um jeito, tem uma forma, e aí vai destoando. Sim, e aí por mais que a gente trabalhe com a alocação de sala, elas passam por uma entrevista, Ah, né? Primeiro bacana. para não gerar uma concorrência, então eu atendo, faço intervenção precoce, eu sou neuropsicóloga infantil, então aqui pode ter uma outra neuropsicóloga de adolescente, de adulto, né? Pode ter Entendi. psicólogas infantis? Tem, mas elas são mais focadas para adolescentes, Para a outras análise do demandas que não comportamento. sejam as tuas, né? Sim. E Mui outras abordagens, né. Aí claro que com hum, isso, a minha agenda foi lotando, porque eu já era lotada, né, e aí foi crescendo ainda mais. Então, aí hoje eu tenho uma psicóloga que tem o mesmo perfil de pacientes que o meu, porque daí eu encaminho para ela quando eu não perfeito. consigo atender. Mas primeiro passa, né, se eu não tenho horário da minha agenda tá fechada de atendimento, só de avaliação, né, que vai Isso, que é se mais renovando. rotativo, né? Entendi. Sim, aí passa para as demais terapeutas. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está no finzinho do podcast e eu queria que você elencasse para mim 5 habilidades que você acredita que um terapeuta precisa ter para conseguir evoluir na sua prática clínica, para conseguir ter resultados, para conseguir viver de clínica e viver bem. Tá. Acho que o primeiro é muito assim da nossa essência, o respeito como um ser humano, né? A gente aprende muito na faculdade, tem a sua própria abordagem, não estou invalidando essas coisas, mas Sim, assim, tem a sua abordagem, atenda tal público, nicho é importante, sim, é fundamental. Só que a gente esquece que, por exemplo, eu sempre falo, você atende autismo? Não, eu não atendo, eu atendo seres humanos, eu atendo perfeita. famílias. Né? Então, esse respeito, essa empatia de que às vezes vai ter momentos, principalmente para quem está começando, que a gente entra em desespero. Meu Deus, o que eu faço com esse paciente? Eu tenho que estudar mais, né? Aquela síndrome lá do fracasso, do impostor, que eu não Sim, consigo dar conta de nada. Vai aparecer, mas você acolhendo, você ouvindo, você tendo essas informações, você, né, estando ali com a família, toda a diferença, faz toda a diferença esse primeiro respeito. E aí, junto com isso, o segundo seria a comunicação. Eu sou muito transparente com os meus pacientes, tipo, estou doente, não posso te atender. A minha avó está doente, está hospitalizada, faleceu, eu não vou conseguir te atender. Claro que a gente não precisa expor muito a nossa e a vida, gente tô com sente muito problema, a gente né? sente muito isso, quem te acompanha no Instagram sente muito a tua transparência. Assim, tu mostrando o É, dia a ah, dia, que gostoso. os perrengues, Aham, tudo, eu eu gosto é a amo. realidade, né. E assim, os meus pacientes, eu tenho um vínculo com eles, eu não levo eles para dentro da minha casa, não misturo na nossa relação, mas eu gosto de que eles entendam, né, o que está acontecendo comigo e que realmente eu não estou bem para atender o Isso, filho deles. E é porque da mesma forma que eu respeito eles, eu quero ser respeitada. Então perfeito. até eu só vou fazer um parênteses aqui da quando a minha avó faleceu, teve uma paciente que ficou brava, porque eu fiquei 2 semanas sem atender e fui para Curitiba, enfim, e ela ficou brava. E eu não respondi mensagem, ela ficou, avisou o pessoal aqui da clínica, né, recepção, enfim. E aí, quando ela voltou, eu falei que eu não poderia mais atendê-la, porque assim, imagina, ela não me respeita como ser humano. Como que ela quer Sim, ser? Né, respeitada também, como que eu vou transformar a vida dela, ajudar ali a família dela, se ela não respeita a minha? Então, isso é muito importante também, faz parte da nossa essência, né? Então, essa comunicação clara e pontuar.
tal dia vence o pagamento, tem que pagar em tal dia. Gente, é assim, meu contrato é assim, é assado, eu Sim, trabalho de tal forma, né? Para que ele entenda se ele também se encaixa, né? Não é só o paciente que escolhe, a gente também tem que escolher o com paciente. toda E eu sempre falo, certeza. quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente fica muito apreensivo se essa empresa vai aceitar a gente como colaborador dela. Mas a gente também tem que escolher, né, se a gente quer trabalhar para essa empresa. Então, eu acho que a terapia é a mesma coisa. Se a gente quer atender ele, ele também quer ser atendido por nós. Mas a gente tem que deixar isso muito claro. E os terapeutas, eles têm medo de falar, não, a minha abordagem é Sim, essa. Eu atendo, faço intervenção precoce e eu não atendo pela análise do comportamento, né? Eu não sim. faço a aba, terapia aba. Então, muita gente vem que, você vai ter gráficos, vai ter tabela? Não, eu não trabalho dessa forma, né? Eu Uhum. trabalho de uma forma diferenciada. Então, essa clareza, ela é fundamental. E aí, os outros três, terapia pessoal, né? Que eu trouxe aqui muitos perrengues e até eu me encontrar também no meu próprio caminho. O que eu queria, o que era importante para mim, eu precisei de muita terapia pessoal. Estudar todos os Uma dias. vez Tem que psicólogo, sempre estudante. ser estudante. Eu não consigo, eu tô cansada, então recalcula aí. Se você Isso, não tá tem que ter atendendo o tempo. paciente, né? Você precisa ter aquele, nem que seja 20 minutos. A gente lê, eu falo, em 20 minutos, às vezes a gente acha, não vou ler quase nada. A gente lê bastante em 20 minutos, Ler. porque a gente está preparado. Nosso cérebro está programado para leitura, muita leitura. Então a gente consegue estudar bastante, ler bastante. Tem que ser todos os dias, não dá. É, E o último? Tan, 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 tan. deixa eu pensar. O que é o último, mas não menos importante? A supervisão, né? Com certeza. Supervisão, com certeza. Precisa, né? Até hoje, eu falo, me perdi agora em quantos anos eu tenho de formada? Uns 13 18 tá anos? na bio do Instagram. Não, 17 estudando, né? Então são 12, porque são 5 de faculdade. Eu coloco Ah, estudando e entendi. psicologia, né? Que são mais 5 de faculdade. Então, 12 anos de formada, e claro que hoje eu dou supervisão para muitas terapeutas, mas eu sempre gosto, sabe, de participar de um grupo de Ah, eu supervisão, também amo. ficar de telespectador ali, porque traz uma visão diferente, né? E chega um momento aqui na clínica a gente faz também a reunião de equipe, né? Que é a supervisão, e as meninas também contribuem para mim. Então a gente recursos novos, um olhar novo, É né? muita Não é porque a troca, gente né, nunca vai amiga? saber, a gente nunca vai saber tudo, né? Nunca, Por mais que a gente nunca. saiba muito de terapia, de teoria, vai chegar um momento que a gente vai precisar ali de uma visão diferente de um Com terapeuta certeza, diferente. faz toda a diferença. Carol, a gente quer te Sim. agradecer. Acho que foi um podcast extremamente rico. Ah, Ai, que eu bom. amei muito. Queria que tu tivesse vindo aqui para te dar um abraço, porque você sabe que Eu faz também amei. que faz tempo que a gente se fala e eu acho a nossa energia muito parecida, muito mesmo. Assim, Sim. quando eu vejo tu stories, morro de rir. Que bom Aham. que a internet possibilita esses encontros, né? E que a gente faça mais Sim, trabalhos juntas. Muito sucesso para a Vita, muita prosperidade para vocês, que vocês obrigada. continuem transformando a vida tanto dos pacientes quanto dos profissionais que atuam com vocês, né? Porque acaba que vocês elevam esse padrão de excelência. E também quero te agradecer em nome da Manu, né? Estamos aqui do Transforma Ela. Quando eu disse que ia ser tu, ela, ai, não acredito, eu adoro ela. Ai, que E a gente tá gostoso. muito, muito feliz do Transforma Infância de ter você, a nossa segunda convidada do podcast, super Ai, que importante. chique. E é isso, obrigada, viu? Agradeço muito, fiquei muito contente, de verdade, me sinto privilegiada de estar aqui, né, e tendo essa troca que eu acho que também vai transformar muitas terapeutas aí. Vai sim, pois é, obrigada. E, gente, você que tá nos ouvindo, siga a Carol. Qual é o teu arroba, Carol? É Carol Neuropsicoinfantil. Carol, neuropsicoinfantil. O meu é camilasantos.psi e o arroba espaço Transforma Infância, além de, claro, o arroba psicologia infantil, que é o da Manu, que ela compartilha várias dicas bacanas. Muito obrigada por mais um podcast que vocês, né, nos ouviram e até o próximo episódio.